Enfim, terminando, antes de você terminar isso aqui, pelo amor, não aguento mais ficar gravando. É principalmente porque estragou o celular meu, eu espero que isso aqui funcione. Bom, vamos lá. É uma desgraça. Bom, então tá certo o eixo 3, tá? Alunos e professores na relação com o saber. É uma discussão também profunda, também interessante, e ali o textinho também vai ajudar vocês a destrinchar um pouco mais. O Tratar e Educar, ele é um texto muito mais ligado justamente a uma psicanálise clínica. Se não aplicada na escola, o que tem relação íntima justamente a presença do psicanalista na escola, como que se dá justamente o diálogo entre o tratamento psicanalítico, entre o tratamento ao redor da psicanálise, o tratamento feito pela psicanálise e a educação, e o educar. Qual que é a relação que está estabelecida entre esses dois eixos? Qual que é o debate feito ao redor sobre o tratamento psicanalítico e os resultados, ou as relações, ou os diálogos, enfim, o eixo, o campo da educação de uma forma geral. Tudo bem? Isso é uma coisa legal também que você pode estar discutindo. Eu sugiro principalmente que quem é psicanalista trabalhe com a clínica psicanalítica, se envolva com essa perspectiva. Tá? Senão vocês correm o risco de sofrerem demais com a produção desse texto e não terem o resultado que vocês desejem ter, tá? E por último, talvez ligado muito mais à linha 2, eu já vou falar sobre isso já do que a linha 1, mas que é formação de professores e psicanálise. E aí nós temos toda uma linha de pesquisa que justamente vai trabalhar com a formação de professores e a psicanálise. Tudo bem? Mas, e aí nós vamos para justamente a página 6 daquela minha apresentação de PowerPoint. Eu dei um nó na cabeça de vocês, ou talvez eu esteja esclarecido algumas coisas. Por quê? Questão é que vocês podem estar discutindo cada um desses eixos em uma das linhas. Tá? Como que vocês irão focar e fazer o devido exercício de esclarecimento e legitimação da presença desse texto de vocês, dessa pesquisa de vocês, em cada uma dessas linhas, isso é vocês que terão que desenvolver. Como assim? Vamos lá. Linha de pesquisa 1, subjetividade, educação escolar e políticas públicas. Eu estou trabalhando com a linha de pesquisa 1, subjetividade, educação escolar e políticas públicas. Eu posso trabalhar com a transferência no campo educativo na linha 1? Até posso, tá? Até posso. Como eu vou fazer isso? É a questão de como eu vou estar focando o meu tema. O meu tema está relativo à educação escolar, ao cotidiano escolar, ao espaço escolar. E eu quero saber como se dá a transferência na dinâmica escolar, em escola tal, com professor tal, com série tal e um período tal. Ponto. Justificado. Perfeito. Dá pra fazer na linha 1. Ou então, como se dá justamente essa transferência em um processo de educação inclusiva? Aí eu vou jogar na linha 2. Tudo bem? Que é educação inclusiva, subjetividade e formação de professores. Tá? Então eu posso, dá para eu fazer justamente o trabalho em cada um desses eixos temáticos em cada uma das linhas. Tá ali, ó, psicanálise, discurso pedagógico e educação da contemporaneidade. Como é um eixo muito mais conceitual, teórico, então eu consigo fazer com que ele se enquadre em cada uma das linhas. Posso fazer justamente um trabalho de discurso pedagógico na formação de professores ou na educação inclusiva na linha 2, ou eu posso fazer um texto argumentativo justamente na linha 1. Tá? Como que o pensamento na psicanálise ele vai dialogar com educação, vai dialogar com o discurso pedagógico. Posso falar de mal-estar para falar sobre as políticas públicas que são inseridas na escola e fazem com que os professores não atendam essas políticas públicas e não atendam aquilo que se solicita deles, enfim, tá? Ou eles não concordam. É uma discussão que vocês podem fazer, tá? Tanto na linha 1 quanto na linha 2. Alunos e professores na relação com o saber. Como que vocês querem discutir isso? Tá? A relação com o saber em sala de aula, no espaço escolar, ou de novo, vocês
que professores e que alunos. Talvez vocês estejam querendo discutir sobre o professor e o aluno numa universidade, e aí você pode discutir com o tema formação de professores. Porque eu quero estudar um curso de pedagogia, eu quero estudar uma classe de formação de professores de matemática. Pode, tranquilamente, tudo bem? Mas vocês deverão deixar bem claro, bem evidente. Esse trabalho, olha como vocês podem usar. Esse trabalho, ele vai aceitar a sugestão, ele é direcionado pela sugestão dada no texto de Kupfer ao falar sobre os eixos temáticos, o qual eu vou escolher trabalhar com alunos e professores na relação com o saber num curso de formação de professores em matemática. Na qual se enquadra na linha 2, justamente porque essa linha trabalha assim, 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 assim. Olha os caminhos das pedras que eu estou dando a vocês, tá? Tintim por tintim, vamos esclarecer bonitinho para que esse trabalho se torne legítimo e ele seja o mais inquestionável possível. Isso não existe, tá? Mas de forma que ele se torne, se não admirado, mas pelo menos os professores que estarão participando da banca de vocês e quem for ler depois do trabalho de vocês, chegue e fale: caramba, o cara ele esclareceu bonitinho cada uma das áreas com as quais ele está discutindo. É um texto claro, é um texto objetivo. Eu não tenho muito o que pincelar, ou o que criticar, ou o que reclamar desse texto. Bem, e por aí vai. Trataria do cara e formação de professores e psicanálise. Bom, enfim. Vamos terminando. Gente, é o seguinte, dali eu sugeri a vocês, eu peguei as referências biográficas desse artigo e eu separei justamente aquele dos autores brasileiros que estão falando sobre psicanálise e educação. Do Christian Dunker, a Kupfer, o Lajonquier, já que o acento craseado em francês tem um som agudo e vice-versa. Lajonquier, o Pato, Ramos e o Voltolini, tá? Lógico que entre os nossos professores, os mais lidos vão ser justamente a Kupfer, o Voltolini e o Lajonquier. Tá? O Voltolini ele é muito claro, eu gosto, eu quando comecei a ler sobre educação e psicanálise, eu gostei demais dos textos do Voltolini, eu achei os textos muito claros, muito objetivos, muito esclarecedores sobre o que é o campo educação e psicanálise, o campo de conversas entre educação e psicanálise. Tá? E outros dois autores que não estão nas referências, mas que eu sugiro também, são os professores que faziam parte do nosso curso. A Marise Bastos, que eu já citei, e o Eric Passoni, que era o nosso antigo coordenador e tem grande experiência na área de psicanálise e educação. Conhece muita coisa e tem uns textos muito bons sobre psicanálise e educação, e em cima dos quais também vocês podem dar uma mergulhada e darem uma estudada. Vão no Lattes desses professores e procurem os seus artigos, ou joguem no Google Acadêmico e procurem os seus artigos. Tá? Também faz parte do projeto de pesquisa saber onde vocês podem buscar os artigos desses professores. Tá bom? E para encerrar, vamos encerrar essa bagaça aqui. Se o meu computador funcionar. Professor, você poderia ter travado o vídeo e depois passado para a gente. Não, a ideia é que vocês saibam mesmo como as coisas vão funcionando ou não vão funcionando. Mas a ideia é justamente, deixa eu ler rapidinho para vocês o alerta na página 289 do artigo que as autoras fazem, tá? Na literatura levantada encontram-se variadas maneiras de encarar essa articulação entre psicanálise e educação. Há os que não fazem senão uma justaposição entre os dois campos. Colocam-nos de forma paralela e fazem consideração em torno de noções dos dois campos, sem extrair consequências ou fazer cruzamentos conceituais. Essa é uma observação interessantíssima delas e que ocorre também em outros campos da educação, tá? Eu estou falando desse conceito aqui e eu estou falando da educação aqui, mas cadê a costura entre os dois campos? Não tem. Você fala que vai fazer um trabalho sobre educação e psicanálise, mas você está fazendo um trabalho. Você está fazendo dois trabalhos, um sobre educação e outro sobre psicanálise. Mas eu fiz uma pontezinha fininha aqui que você vai atravessar e arrebenta a corda. Não, cara. Você tem que fazer uma costura
que seja firme, que mantenha aqueles dois campos integrados, que mantenha aqueles dois campos interconectados. Senão você não está fazendo um trabalho em educação e psicanálise, está fazendo um trabalho em educação e outra em psicanálise. Não! Tá? Conecta. Vai fazendo a costura entre esses dois campos. Como vocês irão fazer isso? Vai na orientação de vocês. Há ainda aqueles que realizam uma leitura marcada por um viés ideológico. Esse conceito de ideologia. Vamos lá. A psicanálise comparece nessa leitura como uma ditadora de normas e prescrições sobre aquilo que se deve ou não dever ser realizado no campo da educação. Vocês não irão fazer um trabalho normativo ou condutivo. A educação deve ser assim, assim. Para. De novo, não está fazendo carteirinha. Esquece, tá? Esquece, tá? Sobre aquilo que deve ser ou não realizado com a educação. Enfim, uma relação típica de colonizador-colonizado. Nossas conversas sobre Boaventura Souza Santos estão aqui. Caras pálidas, viu só como as coisas estão devidamente costuradas? Uma relação típica de colonizador-colonizado. A psicanálise coloniza a educação. Tá? É uma escolha que vocês podem fazer também, mas vocês terão refutações sobre os seus textos. Há também os que designam para a psicanálise a tarefa de iluminar processos subjacentes ao campo educativo. A educação está sofrendo e lá vem a psicanálise. Tadã! Eu venho com a solução para você. Nesses casos, privilegia-se o pensar sobre, o olhar sobre o educativo. Vocês até podem fazer isso, desde que vocês argumentem muito bem o que vocês estarão fazendo. Tá? Gente, eu tenho experiência em relação à nova ecologia, tá? Que educação ambiental vai salvar o mundo, ecologia vai salvar o mundo. Não são os debates que eu faço, tá? Eu faço justamente ao contrário. Bom, a psicanálise sobrevoa e interpreta o educativo. É uma relação de tipo total que tudo sabe. Uma relação de maestria. Karl Popper, naquele texto onde ele criticava justamente a psicanálise que acha que sabe tudo sobre tudo. Todas elas estão sendo consideradas relações de exterioridade de um campo em relação ao outro. Tá bem claro isso? Isso é uma escolha, tá? Isso é uma escolha que vocês podem fazer, essa relação de exterioridade, mas vai ter um risco, vai ter um custo que vocês deverão enfrentar. Vai estar errado? Lógico que não. Lógico que não vai estar errado. Esse artigo se posiciona politicamente. Não é para a psicanálise fazer análises de fora. E aí talvez vocês cheguem e falem, por que não? Eu acho que dá. Por causa desse autor, esse argumento, esse conceito. Eu acho que dá sim. Então o texto da Kupfer está errado. Vamos lá pro pau então. Pode, mas vocês vão ter que estar muito bem armados conceitualmente. Tá? E aí no parágrafo seguinte do texto, tá, que eu não coloquei aqui, mas vocês vão ler ali, está falando justamente sobre como eles sugerem que a educação e a psicanálise sejam lidas em suas interconexões. Tá? E aí eu sugiro que vocês deem uma destrinchadinha no texto, deem uma lida boa no texto, e aí vocês vão conseguir entender como que elas entendem essa relação entre educação e psicanálise como duas áreas que devem estar conversando e crescendo coletivamente e fazendo surgir, crescer, ampliar-se esse campo de interconexões entre educação e psicanálise. Lembram lá atrás quando eu falei do castelo, que os castelos eram fechados e depois se abriram? Então, qual que é o fluxo que existe entre educação e psicanálise? Essa é a sugestão delas nesse artigo. Tá bom? Feito. Gente, obrigado. Amanhã a gente conversa. Amanhã ou hoje, tá? Se você estiver assistindo hoje, eu estou gravando sexta-feira, meio-dia, 1h da tarde. Eu terminei 1h da tarde de gravar. Estaremos conversando nesse sábado de manhã, então. Amanhã estarei marcando as aulas via Zoom com vocês. Se funcionar o Zoom, claro, meu celular tinha o Zoom tá quebrado. Eu não sei o que eu vou fazer, mas tudo bem. Aí eu estarei conversando com vocês melhor sobre esse artigo, sobre esse texto, sobre os projetos de vocês, tá? E a gente vai vendo como a gente vai tocando isso daí. Vamos preparando as apresentações de 7 a 8 minutinhos para daqui 2, 3 semanas. E na aula no Zoom a gente conversa um pouco melhor.
Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Boa semana a vocês. Se cuidem. Então, começando a abrir tudo, cara. Ai, país amador, viu? Esperemos que não soframos muito com as consequências do que esses caras estão fazendo. Obrigado mais uma vez pela atenção, obrigado pela paciência, obrigado pela possibilidade, obrigado por estarem assistindo esses vídeos. Espero que não estejam sendo maçantes, cansativos, entediantes ou que não estejam não contribuindo com aquilo que vocês precisam, tá? Isso é uma coisa que vocês podem estar dialogando comigo durante as aulas no Zoom. Tudo bem? Grande abraço, tudo de bom a vocês, até semana que vem.